Felicidade e sabedoria ancestral. Daniele Hart, bom dia. Bom dia, gente. Bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigado. Bem-vindo vocês também, os ouvintes aí, para nos ouvirem. Maravilha. Né? E falar de um tema tão bonito, né? Tão necessário na vida da gente, que é a felicidade. Eu nunca fui especialista na minha vida. Eu sempre fui prof, fui jornalista, né? Fui curiosa. E sabe que a minha força de caráter número 1, quando a gente fala em felicidade, tem um estudo muito interessante que são das forças de caráter, ou seja, Forças de caráter. Isso em outro momento a gente vai conversar. Pois porque é, um elemento essa muito... expressão eu não me recordo de já ter mudou ouvido, a pauta. né? Mas esse daí não vamos É a mudar próxima. a pauta, porque Não. os curiosos, né, eles bebem de várias fontes. E é até estranho serem uma especialista hoje na psicologia positiva, porque eu acabo sempre, falando sempre da mesma coisa. E eu tenho uma sensação estranha, tipo, gente, eu já falei sobre isso. Mas são os conhecimentos que vão sedimentando, a gente criando novas conexões. E a conexão de hoje tem a ver com essa questão da ancestralidade. Porque semana passada, e fazendo uma relação aí com os tempos que a gente vive nesse mês, a gente comemorou, ou melhor, celebrou finados, e tem toda uma conotação, às vezes, muito saudosista, um pouco negativa, mais depressiva, né? E mais chororô, assim. Mais chororô. E aí, quando a gente... como assim, felicidade? A gente pode associar com esses momentos que não são muito bons. Eu trago esse tema porque, normalmente, a gente pensa em felicidade e a felicidade ela precisa de uma conexão com a dimensão presente. Só que quando a gente tem apegos passados ou apegos futuros, a gente tem essa dificuldade de sentir a felicidade e perceber a felicidade. E quando eu trago essa questão da sabedoria ancestral, é que quando a gente olha, a gente tem uma data para celebrar o Dia dos Mortos, finados, né, que já passou na semana passada, a gente tem uma oportunidade de, às vezes, fazer resgates e paz com o nosso passado. Primeiro, o resgate, né, um aspecto muito positivo, e aí uma das forças de caráter aqui que a gente pode utilizar é a gratidão. Eu vou falar muitas vezes em gratidão, porque são fórmulas muito simples, mas que a gente tem uma dificuldade de implementar na vida da gente, lembrando pelo viés da negatividade. Então, a gente olha as coisas de uma forma negativa, critica, julga, mas às vezes esquece de ver o quão, às vezes, aquela pessoa já te fez bem, quanto aquela situação já está dando certo, enfim, e sermos gratos. Quando a gente olha para o nosso passado, para os nossos ancestrais, para as pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver, avós, quem teve essa oportunidade, ou até de ouvir histórias lindas que a gente tem da nossa família, ou às vezes não tão bonitas. Mas olhando para o nosso passado, quando a gente olha os nossos ancestrais, é muito, muito bacana esse exercício de a gente olhar e ver assim, que características que eu trago, que talentos que eu vou honrar da minha família. Famílias aquelas que, tipo de italiano, que conversam alto, que brigam, que xingam, que se amam e de uma forma tudo muito intensa. Sim. Há uma característica, algo muito bom nessa família que a gente pode preservar. E quando a gente conserva alguns talentos, alguns dons, como o da música, como o da comunicação, como aquele jeito de bem servir, de bem acolher, da comida, as nossas formas de expressão de amor. As nossas formas de servir ao mundo, porque todos nós estamos aqui para servir de uma forma ou de outra. E quando a gente faz esse exercício, olhar para o nosso passado e olhar para as nossas raízes, né? Porque são elas que nos mantêm erguidos, em pé, e aí, a partir delas, a gente pode gerar os nossos frutos, nossas entregas, o nosso servir. A gente olhar e fazer exercício de dizer, muito obrigada, meu avô, Osvaldo, muito obrigada, minha avó Santa, Nilo, Matilde. Poxa, esse quarteto incrível na minha vida. Olha o que eles me trouxeram. E ainda se eu tiver a oportunidade de ver meus bisavós, tataravós, as histórias que contam de dificuldade que vieram da Itália, da Alemanha, a gente estava falando agora sobre sobrenomes, né? Quanta gente compõe a minha história. Quanta gente que eu posso honrar e dizer assim, obrigada a vocês todos por existirem e por me fazer estar aqui neste momento. E ao ter uma vida plena e feliz, eu estou honrando esses meus antepassados e dizendo, sim, eu vou usar as virtudes de vocês. Sim, eu vou usar tudo aquilo que vocês estão me entregando. De quão isso é divino na nossa vida. Então, o primeiro aspecto é da gratidão. E aí a gente fecha um pouquinho e sela esse passado e diz que bom que vocês estão aqui ainda presentes em mim.
Outro aspecto, a gente está olhando o lado bom, né, dos nossos antepassados, mas Isso. obviamente que eles também tudo são tiveram flores, as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades Seus e erros, os né? seus erros. E as histórias negativas, elas perpetuam, né? Como é fácil lembrar daquele vô que era teimoso, aquele vô, o fulano que era ladrão, que fulano que era isso, que era aquilo, que tirava vantagem. Exato. A gente sabe dessas histórias. Mas a gente também pode ressignificar essas histórias. E a gente não precisa continuar essas histórias, mesmo que elas são fortes dentro de nós. Sim. Mas o que a gente pode fazer aí? Praticar o segundo elemento muito importante, a gratidão por aqueles que nos entregaram, a esses também por terem existido e por terem nos ensinado com seus erros. Eu espero que a gente aprenda com esses erros, né? Mas, enfim, né? A nossa evolução, o nosso aprendizado. Mas também, e eu acho que esse é um dos aspectos, um dos mais complexos da vida da gente, em relação ao nosso passado, que é o do perdão. A gente, quando vai num culto, numa missa, quantas vezes isso nos é falado e quantas vezes isso entra e sai, sem gerar transformação. Mas uma das técnicas, quando a gente fala na psicologia positiva, e também é uma força de caráter, o perdão, porque tem pessoas que têm uma predisposição maior a perdoar, tem outros uma dificuldade muito maior de perdoar, né? Costumeiramente, as pessoas têm muita dificuldade, porque dói no nosso ego, às vezes tem a dor física, porque nos provoca um desconforto muito grande. A gente se sente traído, a gente não se sente importante, a gente se sente enganado, ressentido. Tem muitos sentimentos negativos aí. E ninguém gosta de sentir sentimentos ruins. Só que quando a gente pensa, e a ciência da felicidade, quando a gente fala neurociência do perdão, existe essa expressão hoje, né? A neurociência do perdão diz que existem 2 perdões. Neurociência do perdão. Isso aí. Bacana. Tem um autor que fala que a gente tem 2 modelos de perdão. O cognitivo e o emocional. E vamos pensar no popular, quando a gente pensa. A gente diz, eu perdoei só com a cabeça, mas não com o coração. Eu perdoei da boca para fora. Mas, gente, já é o começo de um perdão. Quando a gente tem e vai pensar assim, poxa, isso não está me fazendo bem. E as pessoas dizem, eu fico ruminando, pensando naquilo que foi ruim. E aí o que acontece no teu presente, que pode ser bom, que pode ser feliz? Ruim também. Ele fica horrível, porque tu resgata só emoções negativas do passado. Exato. E parece, muitas vezes, que a gente não quer fazer essas pazes. Mas é porque nos dói muito. Então, qual exercício que a gente pode fazer? Primeiro, se a gente não consegue falar com a pessoa, escreve algo. Chama um amigo e fala muito. Sabe, às vezes que a gente precisa ouvir uma pessoa porque ela tem que falar do quão foi difícil para ela. E é isso mesmo. Esse é o processo terapêutico. E aí, em dado momento da vida, a gente precisa entender que o perdão não é eu não estou perdoando alguém dizendo para ela assim que eu sou bonzinho, que eu sou bobo. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que compreendo que ela também pode errar. Mas que eu não acredito que isso seja impune. Eu não estou dizendo que a pessoa faz errado e que eu não posso punir. Que às vezes nem está na nossa condição de fazer essa punição. Talvez a punição maior seja não ter esse laço, não permanecer o laço. E quando a gente perdoa, a gente não precisa dizer vamos voltar a ser amiguinhos, às vezes como as crianças fazem, Exatamente. Né? Mas assim, a gente pode entender que eu corto esse laço, que ele não está me fazendo bem, mas eu corto esse laço de verdade, eu não crio uma vírgula, coloco um ponto. E eu entendo, dizendo, essa pessoa tem essa situação. Eu não gosto, isso não me faz bem. Mas para eu voltar a ter a minha paz... Mas eu não posso sofrer mais, eu né? não posso mais sofrer. É. Eu preciso voltar a ter a minha paz de espírito. Isso. Então, gente, quando a gente fala em felicidade, e a grande sabedoria ancestral é isso, da gente voltar, lembrar de todo o nosso resgate das nossas raízes, trazer a gratidão, aquilo tudo que foi bom, toda a minha potência, as minhas forças. Mas também eu desenvolver o perdão. Como se desenvolve o perdão? Tudo exercício. Perdão também é uma habilidade. Tem um livro aí, O Poder das 24 Forças de Caráter. Pois é. As forças de caráter, elas trazem, assim, bem rapidinho, né? Aquilo que é mais potente em mim. Todos nós temos grandes forças. E essas forças estão associadas a 6 virtudes. A virtude da sabedoria, da temperança, por exemplo, o perdão, ele está vinculado à virtude da temperança, ou seja, das pessoas moderadas. Que eu entendo que é possível que me dar mais tranquilidade, é uma virtude muito importante, a moderação, a temperança. Equilíbrio. O equilíbrio. Fundamental. Né? E quando a gente fala em gratidão, essa outra força, ela está associada à virtude da transcendência. Ou seja, eu consegui sair um pouquinho mais e evoluir. Quando a gente pratica gratidão, vocês não têm uma sensação de
parece que o nosso corpo abre um pouquinho mais, a gente fica mais amplo, assim. Parece que o nosso espírito até sobe. Tipo, nossa, como isso tá maravilhoso, a gente se sente leve, mais maravilhado, satisfeito. Então, assim, são essas questões que nesse livro, que é o Ryan Niemek, que é o grande autor, ele fala muito pra gente sobre as 24 forças, sobre a utilização delas. Não necessariamente a superutilização, nem a subutilização. Eu, por exemplo, né? Curiosa, minha força de caráter número 1 é a curiosidade. E quando eu fiz o teste, eu posso até mandar para vocês, a gente coloca no link, né? Faço questão. Deixa, vou compartilhar com os ouvintes, inclusive. Perfeito. Quando a gente faz o teste, e aí veio para mim curiosidade. E o curioso nunca acha que ele é curioso o suficiente, porque diz, não, mas eu não leio tudo. Claro que não. Mas o curioso é muito aberto a novas experiências. Ele quer saber um pouco, ele não precisa saber tudo, mas ele quer entender e conectar, né? Só que a superutilização da curiosidade, o que me torna? Uma pessoa extremamente xereta. Uma pessoa que não tem limites entre a minha vida e do outro. Ou seja, tem que dar uma freada. Dá uma freada. Assim como uma pessoa extremamente criativa, que só quer criar. Ele se torna uma pessoa insuportável, porque não aceita nunca o que já existe, parece que tem que modificar tudo. Assim como uma pessoa, que excesso de amor. O que ela perde? Um pouco do seu amor próprio, porque ela dá a generosidade em excesso. Eu estou dizendo o quê? Que às vezes eu também não consigo ser generoso comigo. Sim. Então, toda superutilização... Na verdade, a palavrinha, né, mágica da vida inteira da gente é o equilíbrio. E é o que a gente busca. A dose. E quando a gente pensa na felicidade, continua sendo naturalmente o equilíbrio. O equilíbrio das 3 dimensões, do presente, do passado e do futuro. E hoje eu trago o passado porque o excesso de passado gera o quê? A depressão, a tristeza, né? A melancolia... que emoções que a gente sente, que se na medida elas nos geram o quê? Uma reflexão, um despertar para uma mudança. Mas se a gente fica preso à melancolia, à depressão, à tristeza, e a gente superutiliza essas emoções... E vira hábito. E aí foi pro saco. Perfeito, Fernando. E aí foi. Então, a gente... eu passo hoje com essa missão de quem estiver ouvindo. Lembra? Direto. Foi pro saco. É que tem que ser assim, né? Para o ouvinte saber, porque se tu internaliza esse negócio, isso vira tão crônico que depois para você mudar é um problema. E aí foi literalmente pro saco. Você cava um buraco. Então tu tem que ficar esperto e te policiar o tempo todo, o dia todo, com os teus comportamentos. Por exemplo, como é que eu tô aí, né, tia? Eu tô mais para cá do que para lá, então segura. Antes vocês fizeram uma entrevista com o médico, Doutor Isaac, falando de sobre AVC. AVC, né? Vocês sabem que a gratidão e o perdão, quando a gente utiliza, ele melhora a nossa saúde mental. Ele falou aqui que uma discussão muito acalorada, subir a pressão pode sim levar a algum quadro. Com certeza reduz estresse. A gente começa a vivenciar tanta emoção negativa que o nosso corpo somatiza e transforma no que? Em doenças. Então, assim, uma máxima, tudo que a gente consome nos transforma. Se eu consumo um excesso de coisas negativas, eu serei naturalmente uma pessoa mais negativa e a minha vida, curiosamente, entre aspas, começa a ser negativa. Porque além de eu enxergar as questões negativas, de eu ver o tempo hoje com algumas nuvens, eu vou dizer, meu Deus, como está horrível o tempo hoje. Que tempo ruim, é só tirar as nuvens e enxergar que tem sol lá atrás, né? É isso. E ainda, porque vai, e logo aproveitar vai a chuva, chover, né? E logo vai chover. Então, tudo depende da nossa forma de ver o mundo, do que a gente consome. Se eu começar são escolhas, né, Daniela? São escolhas. Por isso que a gente fala, felicidade, gente, é uma escolha, é uma conquista de muitos hábitos bons, hábitos positivos. Porque às vezes a gente acha que a vida do outro dá tão certo, mas o cara olha no Instagram lá, tá tudo todo fica bisbilhotando, vendo do Instagram. Todo mundo sorrindo. Aquela ilusão. Viajando. E aí os TBTs ainda acabam. E a viagem é de 2020, de 2015, né? E o cara tá ali, eu tô aqui trabalhando. E o pessoal usa filtro também nas fotos. Com certeza, mas gente... Mas cada um, né, faz o seu caminho de felicidade. Se a gente usar o Instagram de uma forma moderada também é bom. Ele é uma fonte de inspiração, né? Eu posso chamar um amigo e dizer, para onde tu viajou? E eu tive a oportunidade nesses dias, agora eu vou fazer um TBT, mas eu tive a oportunidade de tirar férias esses dias, e aí nós fomos para o Peru.
E essa questão, eu também vim muito reflexiva, assim, sobre essa cultura dos incas, dos quechua, né? Desse respeito, desse culto que eles têm ao passado. E aí, em alguns outros espaços, por exemplo, no Mexicana, no México, eles trabalham essa questão dos finados com uma grande alegria, mortos, né? É o Dia dos Mortos, mas eles celebram, eles entendem que se abre um portal e celebra um encontro entre os mortos e os vivos. Então, é uma outra forma de ver os momentos tristes, né? Da gente ressignificá-los. E aí, voltando lá do Peru, enfim, entendem que o morto, né? Que quem passou por aqui, ele continua adubando a terra, porque a terra é fundamental, a Pachamama, a terra, ela nos dá o alimento para quem está aqui hoje no presente. Sim. E no mundo presente, nessa dimensão, eles entendem que nessa dimensão ela é representada pelo puma, pelos felinos, porque na cadeia, né? Dos animais, eles são os mais fortes, eles são mais soberanos. Então, eles são nos representados pela vitalidade, pela força, do presente, de novo. Lembrando, a outra cultura falando a mesma coisa que a gente fala aqui em relação à felicidade. Sim. E o futuro é representado pelos deuses, pelo divino. E aí entra o Condor, que faz essa conexão do mundo, né, terreno, do mundo dos felinos, com o mundo divino, com o mundo dos espíritos, dos deuses, daqueles que nos protegem. E veja, ou seja, um mundo que não nos pertence. Sim. Muito bom. Bem legal, então, a gente lembrar do mundo que nos pertence ao presente, e aqui a gente faz a vida acontecer. A gente busca fazer as pazes com o nosso passado, perdoando o que aconteceu, inclusive os nossos erros, buscando a nossa autocompaixão, entendendo que nós sim vamos errar. Toda vez que a gente faz algo, a gente erra, né? Então tá tudo certo. Erra muito mais do que acerta. Com certeza. E também trazendo a gratidão daquilo que passou e olhando para o futuro, entendendo que eu vou preparar o hoje para um dia chegar lá. Mas esse dia não nos pertence, né? E quem sabe um dia a gente chegue lá. Quer ver que tu ganhou teu dia? Bom dia, eu estava bem ansiosa e essas palavras me acalmaram. A Dani é maravilhosa, viu só? Muito obrigada. Ouvinte Fernanda de Siqueira. Um abraço, Fernanda, e Fechou. Bom dia para você, gente. Vamos lembrar de construir a nossa felicidade no presente, que o presente já diz tudo, né? Ele é um presente que nos é entregado todos os dias. Maravilha. Daniele fala em nome de Free Viagens e Turismo e também Richter Group.